e nos ensina o Evangelho do Cristo a valorizar a nossa palavra, para que as pessoas que nos ouvirem sejam beneficiadas e não prejudicadas. Primeira coisa que a espiritualidade me ensinou foi a vigilância em torno da palavra, informando que a palavra pode levantar o caído do caminho e pode derrubar a pessoa também. A palavra é verbo divino, ela parte das nossas emoções. Por isso, vigiai e orai, diz Jesus. E nos ensina o Evangelho do Cristo a valorizar a nossa palavra, para que as pessoas que nos ouvirem sejam beneficiadas e não prejudicadas. Eu vou repetir aqui uma experiência que eu tive bem no começo do meu trabalho dentro da doutrina espírita. A experiência nos fortalece. E nós precisamos, então, não nos esquecer das experiências, não repeti-las quando elas são negativas. Mas uma pessoa me fintou no trabalho que eu fazia de boutique. E eu mandei o recado, depois de muito tempo, mandei um recado para ela. Ela prometeu que ia me atender, mandei o segundo. Depois mandei um bilhetinho, depois ela já não atendeu mais o portador. E foi assim. E um dia eu conversando com o meu marido sobre esses assuntos de entendimento espiritual e contei esse caso para ele. Que a fulana está assim, está assim. Depois, aí eu disse assim, depois a gente faz uma prece forte, vai falar que a gente é macumbeiro. Só falei isso contando para o meu marido a história. Eu continuei assim, depois a gente faz uma prece forte, vai falar que a gente é macumbeiro. Assim que eu me levantei da posição que eu estava, pus os pés no chão, o espírito negativo já estava pertinho de mim. Pronto, minha irmã, estou à sua disposição. Se você quiser, eu dou um tombo nela, quebro a perna dela e fez toda uma receita, que ele estava disposto a cumprir a receita. Eu tomei muito susto, não era muito acostumada com o trabalho. E queria eu sair para fazer um cafezinho para o meu marido. Então, fiquei naquela dificuldade, tinha gente por perto, eu não podia fazer a prece alta como eu gosto de fazer, e fiquei só vibrando, e ele ali pertinho de mim, cobrindo meus passos. Estou à disposição, guardando suas ordens. E eu comecei a doutriná-lo mentalmente. Obrigado, meu irmão. Eu tenho certeza que você é meu amigo, você atendeu o meu pedido, mas eu resolvi de outra forma. Eu estou pedindo a Jesus que a ilumine, que proteja a nossa irmã. E fui assim dentro da doutrina que eu tinha obrigação de agir desde o começo. Quando eu vi o aperto que eu estava passando, eu apelei para Jesus, para o Dr. Freitas, pedindo amparo para o Espírito. Quer dizer, acabou eu orientando o Espírito dentro de um trabalho, de um resultado que eu tinha provocado com a minha invigilância, usando mal a minha palavra. Eu não falei mal da pessoa, eu falei uma prece forte. Depois vai falar que eu sou macumbeira. O Espírito veio, se ofereceu. Vejamos como é fácil a sintonia com os espíritos maldosos, com a faixa baixa. É muito fácil. Você não precisa errar muito, não. É só você dar trégua, dar passividade à vibração pesada, que as vibrações pesadas
se aproximam de você e vão te prejudicar. Nem sempre prejudica a outros, prejudica você mesmo. Você pensou, você recebe as vibrações daquilo que você pensou, daquilo que você emitiu. Então, vigiai e orai de Jesus, minha gente, é uma maravilha. É um presente que Deus nos dá e deixa aos nossos cuidados a nossa vigilância. Você faz da sua vida o que você quiser. É isto aí que a doutrina vem nos esclarecer. Cuidado com a sua palavra, como também cuidado com os pensamentos. É um pouco mais difícil a gente tomar conta dos pensamentos, porque os pensamentos são velozes. Eles vão rápido no endereço. Então, o espírito precisa se cristianizar. Estudando a doutrina espírita, você está se cristianizando. Então, o seu espírito, dono desse corpo tão importante para o progresso do espírito, para a paz do espírito, vai recebendo as vibrações sadias do espírito em favor da saúde do corpo, do equilíbrio mental, espiritual, físico, orgânico, social. Você vai ter paz no coração, você vai ter paz no lar, você vai ter paz no trabalho, na rua. Quando você tem cuidado com as palavras, antes você tem cuidado com o pensamento, com o sentimento, vigiai e orai de Jesus, você tem a proteção dos mentores espirituais, dos trabalhadores do Cristo que estão aí dispostos a nos darem assistência. Só que você precisa abrir os seus sentidos para as vibrações de luz e de paz. Os espíritos estão disponíveis para lhe ajudar, mas você precisa desejar, pedir um amparo ao Cristo, mas também se educar cristamente. Este é o trabalho da doutrina espírita. Ela é educadora. A gente não tem que ficar vendo defeito nos outros. Você não tem que reclamar da sua esposa, você não tem que reclamar do seu marido, dos seus filhos. Reclame e vigie a você mesmo, porque semelhante atrai semelhante. Se você vai indo mal com a esposa ou vice-versa, você tem que acertar-se com as leis de Deus. Não é exigir que o companheiro ou a companheira se acerte com a espiritualidade superior. É você que precisa, já que semelhante atrai semelhante. Façamos o nosso progresso, que os espíritos encarnados e desencarnados de luz, aqueles que sabem amar, aqueles que sabem perdoar, aqueles que já têm compromisso com o Cristo, nosso amigo, estarão bem dispostos, bem presentes para nos darem cobertura, mas parte de você. Por isso que nós somos artífices da nossa própria felicidade. Não reclamemos dos outros, procuremos nos acertar com as leis de Deus. Amai-vos uns aos outros. Fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Então, às vezes a gente conta alguma coisa que acontece com a gente para servir de exemplo, porque a gente contar, Emanuel, André Luiz, imagine, quem somos nós? Então vamos contar alguma experiência de nós mesmos. Eu não sou muito boa para me lembrar, não, mas diz que a pessoa idosa só se lembra do passado, né? Não se lembra muito do presente. Mas coisas lindas, maravilhosas acontecem todos os dias, todas as horas, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, junto à nossa mesa, com as pessoas que estão conosco. A presença de espíritos amigos, as presenças dos mentores espirituais, nos dando cobertura, não só por nós que somos bonzinhos, não é isto, é pela opção que nós fizemos. É pelo desejo que nós temos de melhorar o nosso mundo íntimo para que, de uma forma melhor, nós possamos, quem sabe, dar um pouquinho ao nosso próximo do muito
que Deus, que o Cristo, que os mentores nos têm dado. E isto nós não podemos negar. Seria esconder a luz debaixo da mesa, debaixo da cama. E não é justo você colocar a luz debaixo da mesa, não é isto. É guardar só para você as belezas da espiritualidade, o amparo que os mentores nos dão. Então, com a minha idade, com as experiências maravilhosas, graças a Deus, que eu tenho tido dentro da minha vida, do lar, da família, no trabalho da doutrina, junto com todos vocês, que me alegra muito o coração e a alma, na sociedade, no trabalho profissional que eu sempre tive e desempenhei, eu tenho muito que agradecer às bênçãos dos espíritos e à doutrina espírita que me ensinou a ver o mundo dos espíritos, a participar dos trabalhos maravilhosos que são feitos em favor da humanidade. E a humanidade é surda, muda, indiferente às leis de Deus que existe em benefício dessa humanidade. A maioria fez parte do Calvário do Cristo, que até hoje sofre por desconhecer a bondade de Jesus, o bem que Ele faz por nós. E toda a sua equipe, todos os seus ceareiros que estão distribuídos e espalhados em benefício da humanidade. Procuremos estudar doutrina espírita para que entendamos as bênçãos de Deus que Jesus traz para todos nós na distribuição constante de seus mensageiros. Que Jesus a todos nós abençoe com saúde, com paz, com alegria de sermos úteis a todos aqueles que nos buscarem, a todos aqueles que de nós se aproximarem, começando dentro do nosso próprio lar. O lar que está precisando de muita atenção, de muito respeito do marido, da esposa, para adquirirmos também o respeito dos nossos filhos que estão desorientados. Os jovens estão sem referencial. Os jovens não sabem o que fazer da vida, porque o mundo materialista não atende à necessidade do jovem. É preciso que o lar se cristianize e os casais se respeitem. E respeite o limite do próximo, porque todos nós temos defeitos, temos falhas. Ninguém é tão perfeito assim que vai lhe agradar, porque nós também não agradamos a todos. E nós não conseguimos agradar o nosso companheiro ou a nossa companheira. Mas o respeito e o amor nos une para vencermos as dificuldades que são naturais e sem elas nós não faremos o nosso progresso. Que Jesus, por misericórdia a mais, abençoe a todos nós, os lares de Juiz de Fora, e abençoe o nosso Brasil. Abençoe a todos nós que estamos felizes debaixo deste teto amigo. Que assim seja, graças a Deus.